Boa noite, meus amigos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fixar o tema aqui. Deixa eu... Isa, você tá me ouvindo bem, por favor? O áudio tá ok? Deixa só o pessoal do Instagram informar aqui pra galera, pra eu colocar a Vivi e a Déia e o Tiba aqui, tá bom, gente? Só me digam, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir. Tá dando pra ouvir? Ah, tá dando pra ouvir. Obrigado, Lore. Deixa eu colocar a Déia aqui. Obrigado, Kelvin. Valeu. Obrigado, Letícia. Deixa a Déia. A Déia já tá aí. Déia recusou. Peraí, vai dar certo, vai dar certo. Até que enfim. Pronto! Boa noite! Boa noite, Noite. Harley. Tudo Deu bem, um bizinho gente? aqui no nosso Instagram, a gente estava entrando já, o negocinho estava rodando, É, aí de repente sumiu, não sei o que aconteceu, mas não, tá bom. apareci aqui, a Déia recusou. Falei assim, a Déia recusou aqui o negócio, deixa eu pedir de Não novo quer mais. aqui. Deixa, deixa só a Vivi entrar, ela se atrasou, vai se atrasar só um pouquinho aqui, tá bom? Enquanto o Instagram. Tá bom. Tiba, você tá bom, meu amigo? Graças a Deus, Harley. Tamo É, aí, firme. conta pra gente aqui, você conseguiu tirar o gelo lá da geladeira? Consegui a muito custo. O ventilador me ajudou. Cara, mas foi Deus. Isso tudo eu quis tirar para não molhar muito aqui, né? O chão. Eu tirei o que eu consegui de gelo. Mas não adiantou muito que tinha uma válvula no meio do trem, chão, Do do freezer. freezer, que saía para dentro da geladeira. E eu não sabia dessa válvula, e derreteu, encheu e vazou para dentro do E leite. aí a gente não leu as informações, né, as orientações. A gente já tem essa geladeira desde que a gente casou. Só que, como a gente morou em Jaraguá, numa casa mobiliada, e lá era frost free a geladeira, ele não usou essa aqui, agora que nós voltamos essa aqui, aí há muito tempo eu fazia assim, deixava lá. Aí o Bento, mamãe, olha aqui as instruções. Você tem que abrir essa válvula que a água vai cair ali dentro. Agora caiu tudo dentro do leite. Não, Ai, meu Deus! Vivendo e aprendendo 12 anos de casada e não sabe usar a geladeira não que sabe tem. descongelar o freezer. Ah, e o bom é que o Tiba faz piada de tudo, né? Ele falou assim, não foi comprar uma Frost Free, né? R$ 200. Ah, a gente ganhou, né, de casamento aí, ganhado, tá tudo certo. Deixa eu ver se a Vivi tá aqui. Deixa eu ver, Vivi, cadê você? Deixa eu...
Ela não apareceu aqui ainda. Vivi tá se maquiando. Eu acho que Aí, né? tá se maquiando, porque a produção de vocês tá um negócio assim hollywoodiano, né? Um negócio bonito demais. Não, top. Pra mim, deixa eu pegar isso aqui tá tremendo demais, né? Tá, Apesar, tá mesmo. apesar do que a gente falar que o negócio tá meio hollywoodiano hoje é meio ofensivo, né? Pois é. É meio ofensivo. É, verdade. Por aí vai ficar muito pra cá, não vai? Aí a gente arruma aqui. A gente só vai trocar o pé do telefone aqui, porque esse aqui tá balançando demais. Tem um que é Ih, né? Não, fica mais tranquilo. fino. Aí, ó. Esse aqui é mais. Chega um pouco pra lá. Tá balançando. Quase que eu viro. O copo d'água. Pode vir mais pra cá dentro. A gente vai começando aqui, a Vivi vai aparecer aí, né? Pra gente Tranquilo. deixar a galera esperando muito tempo, né, minha gente? Uhum. Uhum. Vamos embora. Meus amigos, é o seguinte, a gente resolveu falar um pouco aqui de ordem e beleza, né? Que aparentemente parece um negócio que tem sido falado demais de beleza, porque a beleza importa e tal. Mas o fato é que nós temos alguns problemas, né? Hoje, com relação à ordem, em relação à beleza, e eu acho que vocês podem nos ajudar enquanto família, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, inclusive vocês podem mandar perguntas aí, tá bom, pessoal? E o fato é que, desde após a queda dos anjos, Adão e Eva, o mundo está de fato desordenado, isso é fato, né? Mas me parece que, de uns tempos para cá, a desordem parece que virou regra, de fato, parece que é até uma coisa mais séria acontecendo aí, que isso veio se refletir nas famílias, né? Então, eu acho que é a Vivi que chegou aqui. Não, não é. Então, isso veio se refletir nas famílias também. Então, quando a gente olha hoje para a sociedade, a gente vê de fato que está tudo em desordem. As coisas não estão ordenadas, isso é fato. Por que a gente conclui isso? Porque basta a gente olhar para a natureza e ver que existe uma ordem na natureza, né? Existem as estações do ano, existem as notas musicais, existe uma ordem durante o dia. Então, eu sou fotógrafo, a luz da manhã, do amanhecer, ela é mais suave, quando chega no meio do dia, ela é mais intensa. Então, existe uma ordem nas coisas, né? Eu brinco com o Benício, eu falo, ó, quando vai chegando a noite, eu falo, ó, Papai do Céu vai acender as luzes agora das estrelas e vai acender a lua. E aí ele pergunta, mas por quê? Eu falei, porque Deus fez tudo assim, com ordem, existe ordem nas coisas, né? Então, quando a gente olha para a natureza, para as coisas criadas, e olha para a nossa vida, a gente percebe que a nossa vida está desordenada, né? Evidentemente, a vida de algumas pessoas está muito mais desordenada do que outras, né? Existe uma diferença de proporção aí. Mas o fato é que está tudo realmente desordenado. E mais interessante ainda é que, assim, a gente percebe que nós não apenas somos pessoas desordenadas, mas muitas vezes a gente é desordenador também, né? Então a gente acaba desordenando a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem um vizinho que é desordenado, ele acaba desordenando um bairro, a rua e uma cidade inteira. Essa é uma reflexão do Matheus Mota bem interessante. Então, assim, partindo dessa ideia de que realmente está tudo desordenado, o que a gente pode fazer para começar a ordenar a nossa vida, sabendo que o que a gente olha que está desordenado é reflexo da nossa alma, né? Uma alma ordenada, evidentemente, isso vai refletir no dia a dia, né? Então, eu queria passar a bola aqui para vocês, porque eu acho que a Vivi está falando aqui no WhatsApp, mas como é que a gente pode entender isso no nosso dia a dia, na família, na nossa vida conjugal, na educação dos filhos? Como é que a gente pode, de fato, ordenar ou começar a ordenar a nossa vida? Uhum.
Harley, o pessoal tá falando que o volume seu tá baixo. A Vivi tá aí, tá mandando coraçãozinho aqui nos comentários. Pronto, E que tá com bastante eco. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. vamos lá. Peraí. É, Só se. a Vivi tá aqui, é. Bem, enquanto a Vivi vai entrando, já chegou. Aê, Viviane Boa noite, Festival. pessoal. Boa noite, Vivi. Tudo bem? O balé Que atrasou alegria. hoje. O balé atrasou. Peço desculpas pelo atraso, gente, porque olha, foi um sufoco aqui. Tô Não. vivendo pro filme, pra terminar o filme que vocês vão parecer, inclusive. Você tá doido, nós estamos aqui pelo enrolando, atraso. não sabe o que que a gente fala, porque quem sabe dos negócios é o filho. É, a estrela da live chegou. Aqui. Então podemos continuar ou a Vivi vai... O eco é da Déia e do Tiba, tá aqui falando que tem eco aqui. Ai, ai. Tem fone? Bem, quem Peraí. tem fone é tu. Eu acho que só eu vivo tenho. sem fone. Vai aí que eu vou procurar o fone. Pode resolver. Então eu vou tentar ir falando aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. Se colocasse um fone seria melhor. Tiba vai buscar, tá, gente? Mas apesar da má qualidade aqui, tá dando para entender o que eu tô falando? Pra ouvir, tá? Tá? Então, Harley falava, né, dessa falta hoje de ordem, de beleza, né, no mundo como um todo. E como que a gente pode trazer um pouco disso para dentro de casa. Eu penso, Harley e Vivi, que tudo parte, primeiro, né, da gente ordenar aqui dentro. Porque não tem como eu conseguir um ambiente ordenado, uma casa ordenada, se aqui dentro não está em ordem e se o relacionamento base de uma família não está em ordem, que é o matrimônio. Então, eu acho que parte tudo daí, né? Hoje, por que a gente vê muita desordem nos lares e, consequentemente, na sociedade? Porque as pessoas, elas não têm esta consciência do que seja uma família, Peraí que eu tô procurando o buraco aqui do trem que eu não tô achando. do que seja um matrimônio, um relacionamento, marido e mulher, a vinda dos filhos. Então, se eu não tenho essa consciência do que é o matrimônio, do que é a família, eu desordeno tudo. Puxa vida, pessoal, desculpa. Porque aí... Desculpa mesmo. Tudo bem, tá? Tô ouvindo bem sem eco aqui. Ai, que bom. Eu também tô ouvindo vocês super bem. Peraí. Às vezes, E baixa aí? um pouquinho aí, pessoal. Põe um fone vocês também, que vai dar certo, né? E agora, vê se melhorou. Tá me ouvindo, Vivi? Tá me ouvindo, Harley? Tranquilo. Perfeitamente. Tô ouvindo bem. Tá. Porque às vezes a gente tem a tendência de associar ou até mesmo justificar a nossa falta de ordem, a falta de beleza no lar. Porque eu não tenho condições financeiras, de ter bons móveis, de ter uma boa decoração, de ter um belo jardim. E a gente associa isso à questão financeira. Mas há muitos lares, né, com um poder aquisitivo muito bom, onde nós não encontramos beleza. Não me refiro nem à questão decorativa, à estética, mas onde nós não encontramos beleza nas pessoas, nos relacionamentos. Verdade. Não é? Então, não está associado a isso, né? Eu sempre falo que a questão da beleza e da ordem, assim como a generosidade com os filhos, não tem a ver com poder aquisitivo. Tem a ver com o senso de quem eu sou, de quem é Deus, porque a beleza é nada mais, nada menos do que reflexo de Deus, é expressão de quem é Deus, porque Deus é belo e o que Ele faz é belo. Então, se eu tenho esta presença de Deus na minha vida, na minha casa, né? Como que é muito palpável isso quando a gente chega na casa de uma senhorinha muito pobrezinha, mas a gente tem ali uma experiência tão viva de fé, de Deus, que a casa é perfeitamente limpa, com arranjinho de flor sobre a mesa. O terreiro dela, lá fora, é varridinho, com as florzinhas nas latinhas de tinta. É tudo muito ordenado e é tudo muito belo.
Porque ali há Deus. Então, Perfeito. eu acho que parte daí. Uma vez que as famílias excluíram Deus dos seus lares, das suas casas, assim como a educação excluiu Deus, né, da Uhum. escola, dos livros, dos materiais, eu excluo a beleza. Perfeito. Então, por que a gente hoje vive esta total, né, falta de ordem, falta de beleza? Se tirou Deus. E onde eu tiro Deus, some a beleza, some a ordem, some a bondade, some a verdade. Então, eu penso que parte daí, não é bem? Perfeito. Lembrando que a beleza, ela, ela é um fragmento, que quando a gente fala a beleza à primeira vista, né, a beleza que a gente tem contato no dia a dia, que a gente julga como belo, ela parte de uma grande beleza, maiúscula, a letra maiúscula, né, que é a fonte de toda expressão do belo, que é Deus, né, de fato. E aí você tem exemplos de pessoas que esteticamente não são atraentes, mas que são extremamente belas, né? A gente sempre usa Uhum. esses exemplos para falar de pessoas virtuosas, né? Porque o próprio conceito da beleza, ela está ligada até na etimologia do termo, né? No Uhum. latim arcaico, você tem ali o termo que liga ao que é bem, né? Então você vê duenos, que é bem, que deriva de beleza, deriva e forma beleza, e em várias outras línguas também você tem essa mesma raiz para o termo beleza. E você vai perceber que a beleza ela está ligada intrinsecamente, não só pela etimologia do termo, mas assim, em sua essência, ao que é bom, né? Exato. E verdadeiro. E por consequência verdadeiro. Essa crise que você falou, Harley, lá no início, né, que o mundo vive, é uma crise, na verdade, de referência. Perfeito. Que a pessoa ela Perfeito. se perde, as pessoas se perdem porque ela se afasta da essência da beleza, né? Se afasta da noção da própria verdade, ela se perde, ela não sabe nem quem ela é mais. Você vê essas pessoas, né, sentem necessidade de se tatuar inteiro, colocar chifre, colocar piercing, colocar buraco, colocar coisa assim no nariz. Agora tá no rosto, né? As pessoas põem um alargador no rosto para mostrar os Uhum. dentes, assim, arcada dentária. Já viu isso? Não. É, Que louco, cara. isso, gente? Depois eu te Eu mostro já uma vi. foto. É sinistro. Fica um Nem buraco. queira ver daí. Não, fica aquele buraco aqui Ah, mostrando o que dente. loucura. É. E não tem fim, não tem limite Tem mais. Você tem o limite. cara que cerrou os dentes, colocou os dentes pontiagudos, né, pintou o branco do olho, tatuou de preto, para ficar o olho todo Uhum. preto. E assim vai. Por quê? É para se tornar tipo animais mesmo. Você vê uma ação própria do diabólica, assim, uma ação diabólica, porque quer Uhum. desfigurar, A né, imagem a e imagem e semelhança de semelhança de Deus. Deus. Uhum. Então a pessoa se perde completamente, ela perde toda a referência dela. Ela não sabe quem ela não sabe o que é o mundo, não sabe o que significam as coisas, né? E essa beleza, ela é um conjunto de coisas. São Tomás até vai falar sobre os três pilares que formam essa noção da beleza, que é a integralidade, a consonância, né, a consoância, no caso, que é essa harmonia, e também a revelação, o esplendor. Então, o que é a integralidade? Aquilo que você olha e você vê inteiro, né? Você vê que não está precisando de mais nada, aquilo ali tá integral. E o que é a consonância, no caso? É a harmonia, você vê que é harmônico, combina, né? É uma coisa que Perfeito. ressoa. Pô, bateu aqui, é isso. E
claritas, né? Que é essa luz resplandecente, que é aquela luz que reluz do próprio objeto, da própria arte, da própria beleza, e que mostra na sua essência em primeiro relance. É o que São Tomás vai falar sobre a questão da beleza, né? Então, é algo, eu resumiria como assim, algo extremamente harmonioso em todos os sentidos, com a própria verdade, harmonioso esteticamente, né? Sim. Harmonioso com o espírito da própria coisa e harmonioso com tudo que existe ali ao seu redor, que é a própria criação de Deus. A beleza é isso. Às vezes é coisa que não carece explicações. Perfeito. Que você não tem que atrapalhar nada. É que nem assim, é Deus fazendo e é Deus falando ao mesmo tempo. Se você ficar quieto, eu consigo mostrar. E se você falar, você vai estragar tudo. Exatamente. Não tenta explicar, que senão você vai atrapalhar. É mais ou menos isso. Antes de eu passar. Pode falar. A beleza é arrebatadora, né? Quando alguma coisa é bela, ela não precisa de justificativa. Ela é bela e pronto, você só contempla. Ela não precisa ter uma utilidade, né? Ela é bela pela beleza, por si só. Se a gente começar a explicar, começa a estragar a obra de Deus, né? É o que acontece com as obras de arte contemporânea, que são contemporâneas, que estão feias e precisam de uma explicação. Porque a arte pela arte na contemporaneidade não se sustenta. Então ela tem que ter essa explicação porque ela não é bela. Se fosse bela, não precisaria da explicação. Perfeito. Né? Perfeito. Gente, antes que eu me esqueça aqui, manda essa live aí para as famílias que vocês conhecem, porque eu acho sinceramente que é importante essas reflexões aqui. Então pega esse aviãozinho aí, manda para a galera, para que o Instagram informe a outras pessoas que essa reflexão é de fato importante. E aí vocês estavam falando, eu vou só falar um pouquinho da ordem que Vivi não estava, e é um tema que ela trabalha muito bem, né? E a gente estava falando, Vi, que como é importante hoje a gente voltar a ordenar as coisas, porque nós estamos completamente, como o Tiba bem disse, sem referente, sem referencial, né? Então, quando a gente está com a família desordenada, desestruturada, isso vai se refletir no nosso ciclo de amigos, isso vai se refletir nos nossos estudos, isso vai se refletir no nosso trabalho, isso vai se refletir nas leis que os legisladores vão fazer, porque um desordenado desordenando o outro. Então, você imagina como é que fica uma sociedade assim. E, de fato, nós somos hoje uma sociedade desordenada, né? Então, eu queria que você comentasse isso para a gente, por favor. Certo. Hoje eu estava, só para fechar, antes de falar assim, o que eu quero falar com o estudo, hoje eu estava assistindo uma live antiga do Flávio Morgenstern, lá do Senso em Comum, né? Porque ontem eu passei um tempão conversando com ele sobre como ele me ajudou lá em 2016, sem eu conhecer ele pessoalmente, né? Ele começar a contar essas coisas sobre a verdade. Então, eu cheguei no Padre Paulo, nele, no professor Olavo, né? Estava reassistindo uma live muito importante para mim. E ele estava falando justamente do Estado, né? Da manipulação política, onde primeiro o Estado promove o relativismo moral, onde todo mundo pensa que nada é errado, tudo é certo, tudo vale, não existe certo e errado, não existe feio. De repente, se elegem pessoas que estão perdidas, e aí o Estado acaba decidindo tudo, porque ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado, e acaba delegando essa função para os governantes, né? Os vereadores, os prefeitos, os senadores, deputados, tudo mais. Enfim, mas é só um parênteses para mostrar que tudo tá uma bagunça, né? Que se a gente não assumir o pulso firme com as coisas, a coisa só vai piorar. Mas, como bem professora, eu preciso fazer um parênteses assim de duas justificativas da ordem da beleza. Num aspecto estético, de estudo da arte, e de um aspecto moral, que é o que a Déia, eu falei, eu ia trocar de novo, né? E a Déia estava falando da ordem, né? Da moral, que a beleza que transparece numa pessoa virtuosa. Então, a beleza, ela tem um cunho estético e ela também pode ser compreendida de uma forma moral. Eu quero comentar duas coisas, assim, que vão ajudar a gente a entender melhor aspectos de ordem.
E eu sugiro que quem não viu, dê uma olhada no último post que eu fiz no feed antes de entrar na live. Eu coloquei assim, 8 conselhos para deixar a vida mais bela, para tornar a vida mais bela. E aí, nesses conselhos ali, eu expliquei, bem didático, dei 8 exemplos para as pessoas pararem de achar que existe um abismo gigante entre as belas artes e a vida comum. Perfeito. Não existe. Então, as belas artes, a arte nessa compreensão estética de estudos, assim, como um conteúdo da arte, ela está para todos. E a gente precisa se treinar em coisas do dia a dia para daí compreender as grandes obras de arte. Então, uma pessoa que vive na mesma casa que outras pessoas e não tem aquele desconfiômetro de ajudar a lavar uma louça, ou de ter uma paciência, uma caridade em ouvir determinada hora com mais atenção, ter uma paciência, desculpar, pedir perdão, essas coisas do dia a dia que a gente se estressa valendo com todo mundo, a pessoa que não percebe a beleza nessas coisas, ou não tem o timing, o feeling de ajudar a lavar uma louça, de ajudar a arrumar um sofá, ela nunca vai entender o significado das grandes obras de arte. Então, a gente precisa ter o feeling para perceber uma ordem, um sistema de organização na vida comum. E como é que a gente vai treinar os nossos sentidos na vida comum para chegar a compreender a beleza das grandes obras de arte? Arrumando os calçados, não jogando eles de qualquer jeito, arrumando bem o quarto, servindo a mesa na hora de uma refeição. Não importa se você está sozinho, se você vai fazer essas refeições sozinho, mas você pode colocar uma toalha, arrumar o prato, os talheres, o guardanapo e deixar a mesa bela. É uma coisa super fácil para entender como faz isso. Melhorar algo na própria aparência. Pode ser um brinco, um cabelo, alguma coisa, ou simplesmente a comunicação, né? A fala. Escolher uma obra de arte, né? Ou imprimir uma foto de uma obra de arte, não vai ter como ter a Pietá na nossa casa. Vai ter como ter uma foto da Pietá, né? Então, um ícone aqui, alguma coisa assim. E deixar uma referência de belas artes dentro da casa, de uma obra bem famosa, e procurar saber a história dela. Então, para todo mundo que chegar na sua casa, para quem já tem filhos, como é o caso de vocês 3 aí, explicar para os filhos a história daquela obra de arte. Que aula melhor de história da arte do que isso? Perfeito. Repetir por todos os dias a história da Pietá para as crianças, para as visitas, para os parentes. Olha, essa é Pietá, ela é uma obra de arte renascentista, foi Michelangelo quem fez. Ela é a Nossa Senhora com o filho morto nos braços. É só isso. Isso é história da arte no dia a dia. Isso é história da arte na vida comum. De repente, você troca a fotografia, se imprime outra obra de arte e assim vai. E se aproximar de pessoas verdadeiras, de pessoas que amam a beleza, bem e a verdade. Por quê? Porque aí também vai estar formando o nosso imaginário para a ordem. Eu posso ser uma grande estudiosa da história da arte se eu estou cercado de pessoas que vivem na mentira quando eu precisar tomar uma decisão rápida, por mais que eu tenha conhecimentos de filosofia da arte. Desculpa, mas não vai ser só a referência dos livros que vai ficar latente no meu inconsciente. Vai ser as vozes que eu ouço, as pessoas que eu dou ouvidos. Se eu ouço referências de pessoas que vivem mentindo, roubando os outros, prejudicando os outros, mas mesmo que eu leia a filosofia da arte, que eu tenha domínio de todas as artes do belo, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu vou lembrar do meu amigo que estava mentindo nos meus ouvidos. E aí isso vai ter uma consequência moral. E arrumar, né, entender a integridade, a harmonia, a clareza, a ordem nessa consideração teórica, né, de conteúdo da arte não é suficiente para quem quer viver a beleza, Então, existe uma organização moral que a gente precisa fazer constantemente. Eu lembro, assim, que, para resumir bem a história, porque não é o momento, mas quando eu virei a minha chave dentro da minha cabeça, que aquilo que eu estava estudando na universidade, ensinando, porque eu era professora na universidade, não fechava a conta e que eu precisava passar a olhar aquilo por um outro viés, eu tive um profundo encontro com a beleza. Eu morei um tempo num país mais antigo e lá eu tive um processo de conversão dos meus sentidos. Por mais que eu já fosse católica, aquela beleza da arquitetura que sustentava a beleza dos livros me converteu. O que é conversão, né? O sentido assim, etimológico da conversão é mudar o rumo, mudar o caminho. E mesmo que eu já fosse católica, mesmo que eu já amasse a Cristo, eu estava relapsa. Então, eu vivi uma mudança de rumo, uma mudança de caminho por meio da beleza. Mas eu percebi
que estudar os livros lá na Europa, conhecer as obras de arte lá nos museus na Europa, lá no Vaticano, não adiantava se eu não mudasse a minha forma de me comunicar com o meu pai, que estava num conflito, assim, naquela época. Nós tínhamos uma dificuldade de ter uma conversa longa. E aí eu percebi que antes de encontrar a beleza nos livros, eu precisava mudar a minha postura com o meu pai. Né? Se eu não encontrasse a beleza, e era eu que tinha que mudar, porque ele é meu pai, então eu que sou a filha. Então, eu passei a perceber, esse é o meu exemplo, que eu sou solteira, não tenho um esposo ainda, não tenho filhos, para ter que reparar essas coisas no marido, ou nas crianças, ou o que na minha circunstância, Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. Éramos eu e meu pai. Então, eu tinha que melhorar a minha comunicação com ele. Então, eu acho que vale, assim, a pessoa que nos assistir se perguntar, tá, eu quero viver melhor a beleza, mas qual é a mudança de chave que eu preciso fazer na minha vida moral, junto dos estudos da arte. Então, não adianta estudar a história da arte, estudar São Tomás de Aquino, e não viver uma mudança nos seus sentidos, uma mudança na beleza, na sua postura de vida. Aí sim, se você viver esse testemunho de uma mudança na comunicação, com as pessoas que você vive, no seu trabalho, aí vai fazer sentido o que Santo Tomás ensina, a integridade, a harmonia, a clareza, o que os livros de história da arte ensinam, o que as próprias obras de arte ensinam. E assim, só para concluir mesmo, né, é uma recorrente, mas todos os autores, Mirabai, no livro Beleza, o Scruton, eles falam a mesma coisa, que você pode ler sobre a verdade, você pode ver uma obra bela, mas se você não sentir aquele arrepio, aquele negócio, assim, ao olhar uma obra de arte, assim, a viver, gastar uns minutos naquilo para ficar olhando e ser arrebatado pela beleza, você não vai ter uma experiência estética. Perfeito. Você precisa limpar os seus sentidos, assim, para viver um processo de contemplação, né? Contemplar uma natureza. Se você mora num prédio, num apartamento, não é igual o Tiba e a Déia, que tem o privilégio de ver o que eles vivem lá. Você compra uma planta e vai olhar para a planta em casa. Você vai ter uma coisa da natureza na sua casa. Às vezes é um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, sei lá. Você precisa de uma referência da natureza, porque a natureza mostra um ciclo de tempo, né? Um começo, meio, fim. Olhar uma planta, eu brinco com a Dami, que divide a casa comigo, quando chega uma plantinha nova, ela diz, vai morrer igual a outra. Eu penso, ela escutar, ela vai entrar em depressão, não fala isso perto pra ela, que deixa ela pensar que ninguém morreu ali antes. Mas a planta, a existência da planta dá um sentido de ordem, porque você sabe que se você não molhar, ela vai morrer, ela vai florescer, ela não vai. Então, a natureza é muito importante para viver a ordem. Você tem que ter uma referência de natureza. Você faz igual a Déia e o Tiba, ou você compra uma plantinha para ter em casa, né? Então, tem que buscar ferramentas, assim. Inclusive, você citou aí, falando de ordem, eu acho que para uma família cristã, católica, eu acho que nós temos vou chamar ferramenta, porque não tem outra palavra, mas o ano litúrgico é perfeito para dar para as crianças essa ideia de passagem de tempo. Se a família souber viver bem o tempo litúrgico, ela vai desenvolver uma percepção, uma sensibilidade para a passagem do tempo fenomenal. Então, assim, nós temos viver a fé no lar, aquilo que a Déia estava falando, da importância de você ter como referente sempre Deus. E você viver o tempo litúrgico, seja na quaresma, seja no advento, seja no tempo comum, você vivendo aquilo no seu lar, facilita as coisas para criança. E Vi, você citou o Scruton aí, tem uma frase que eu providencialmente encontrei nos stories hoje, e eu queria ler aqui pra gente, que diz assim: na medida em que há uma estética da vida de todos os dias, ou seja, existe uma estética de todos os dias, todos os homens se devem, até certo ponto, empenhar-se nela. Se não fazem, têm uma compreensão defeituosa do mundo. Olha o que esse cara está dizendo. Nós temos uma beleza cotidiana. E se nós, na medida do possível, evidentemente, conforme a nossa circunstância, a gente não se debruçar sobre ela, a gente vai ficar com a compreensão defeituosa do mundo. Não é isso que a gente está dizendo quando a gente deixa de observar a natureza, quando a gente não cuida bem do nosso lar, quando a gente não se cuida, quando a gente não contempla uma obra de arte, quando a gente não observa a passagem da natureza. Então,
eu queria voltar ali para a Déia e para o Tiba, que aquilo que você falou no início, Déia, que o pessoal fica justificando que não, porque eu não tenho condições financeiras de ter um lar harmonioso, eu não tenho condições financeiras de ter uma casa bonita, como se nós estivéssemos defendendo beleza como sinônimo de pura estética. E não é isso. Uhum, Pelo uhum. contrário, a coisa mais fácil é uma pessoa rica ser brega, não é isso, Vivi? É muito fácil uma pessoa rica ser brega, porque Você é perdida, né? exatamente, porque se você não tem um juízo estético bem desenvolvido, uma referência de beleza em você, meu amigo, se você ganhar dinheiro, você vai virar uma pessoa brega, porque você vai querer colocar na sua casa, na sala da sua casa, tudo quanto é coisa que você achar bonito na rua, né? Então vou deixar para você, Dé. E vai virar uma papagaiada só, né? Vai. É, é, a- Como a beleza ela é expressão de Deus, né? Ela é simples também, porque Deus é simples. E é tão bonito ver que as crianças elas assimilam esta questão da beleza com muita facilidade. Até nessa semana eu postei, anteontem, o Tomás me chamou à tardinha ali fora, já o sol estava entrando, e ele, mamãe, olha que céu mais lindo! Tá todo avermelhado. Tomás tem 4 anos, acabou de fazer 4 anos, né? E aquela beleza daquele céu avermelhado no entardecer chamou a atenção dele, né? É isso que a Vivi falava, realmente. A gente aqui é muito agraciado de poder contemplar isso todos os dias. A gente tem pôr do sol maravilhosos, tem um céu estrelado, que é a coisa mais linda do mundo. Estou só esperando as noites começarem a ficar quentes para a gente colocar lá umas esteiras lá fora e ficar com os meninos contemplando o céu à noite, porque como é muito escuro, não tem a interferência das luzes da cidade, toda aquela luminosidade, é a coisa mais maravilhosa de se ver. Né? Então, essa beleza de uma planta que nasce, de uma plantinha que floresce, é maravilhoso. Os animais. Então, tudo isso favorece muito. Mas mesmo quando nós morávamos na cidade, isso era algo possível. Eu lembro um dia que era outono e tinha uma árvore de manacá no quintal da nossa casa lá de Jaraguá. E aí ela floriu demais, ela ficou linda, maravilhosa, e da pia, da janela, eu sempre lavava a louça, da janela da pia, eu lavava a louça vendo aquela árvore, coisa mais linda. Só que aí ela desfolhou, as flores caíram todas, e um dia à tarde eu saí com o Bento lá pro quintal, para fora, né, para trás da casa, e ele fala assim, mamãe, todo mundo fala que gosta da primavera, mas eu acho o outono tão bonito, porque a primavera, ela deixa tudo bonito na linha dos olhos. Só que o outono deixa o chão bonito. Olha como é que tá esse chão. Por favor, velho. Gente, eu Então, falei assim, para um menino de 8 anos ter essa percepção de falar que ele prefere o outono porque a beleza do outono é diferente da primavera, que ele enfeita o chão. E daí tinha o manacá, daí tinha uma outra árvore de pingo de ouro que também tinha desfolhado tudo, estava toda amarela. Então, o chão do quintal estava maravilhoso. Em outras estações, é pedra brita no quintal. Então, é aquele cinza. Mas ali, naquela época, estava tudo muito colorido. E aí eu fiquei pensando, gente, a beleza de você cultivar esse belo nas coisas simples, né? De apresentar uma obra de arte, como a Vivi falou, eu não tenho um quadro, né, de um grande pintor, uma pintura famosa na minha parede, mas eu tenho os cards do Harley, os eu tenho flashcards. os flashcards, temos livros, temos a internet para você apresentar essas obras para a criança, né? E Verdade. temos a natureza a nosso favor, que é a expressão mais linda da beleza, né? Então, mesmo os bem pequenininhos se encantam. A gente estava jantando agora, daqui a pouco a Ana Luz virou para a janela e ela já viu a estrela lá fora e fica encantada. Então, é de pequeno que a gente vai cultivando e realmente
não tem a ver com a questão de ter dinheiro ou não ter, porque a natureza está aí de graça para todo mundo, né? Na bondade de Deus que faz chover sobre bons e maus, faz nascer o sol sobre bons e maus. É a Perfeito. beleza para os bons e para os maus, para os pobres, para os ricos, né? Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, gente, será que foi um filme que eu vi? A história de alguém que ela ficou com as recordações dos lugares belos que ela viu. Foi uma pessoa, eu ficava tentando lembrar. Aí eu lembrei, não era filme, né? Era a história real de alguém, de uma santa, Santa Teresinha, né? A história de uma alma. Antes dela entrar para o convento, ela viaja para a Europa, né? Para a Itália com seu pai, né? Em peregrinação. Então, e ela vai olhando os lugares maravilhosos, lindos, as igrejas maravilhosas, e ela vai narrando, dizendo que aquilo tudo era bom dela estar vendo, porque quando ela fosse para o claustro, ela ia relembrar daquilo tudo, das obras de Deus, da criação de Deus, né? E assim acontece, né? E eu fiquei lembrando, você falando isso aí, eu fiquei pensando, de fato, né? Talvez uma pessoa sente ser obrigado a viver numa selva de pedras, num ambiente completamente artificial, né? Que é uma grande cidade. E está dependendo daquele ambiente para viver, para estar, não tem uma perspectiva a curto prazo de sair dali. Mas a pessoa, ela pode ter no seu imaginário, na sua memória, na sua imaginação, as belas coisas que ela já viu, né? E que é alimentada o tempo inteiro por aquilo que ela procura ver, né? Então, uma pessoa que vive maior parte do tempo numa grande cidade, numa metrópole mesmo, ela tem que sair de vez em quando para ter contato com a natureza. Ela tem que ir, ela tem que ir, ela tem. Isso é uma necessidade fisiológica para a pessoa e de sanidade mental para a pessoa ter um refúgio, nem que seja lá do fundo do coração, para que ela recorde aquilo que é belo, que ela viu, que ela teve contato com Eu essa tinha, beleza natural. e aí, para voltar para você, você estava falando, você falou de formação do imaginário, né? De imaginação. Nesses tempos que a gente está vivendo hoje, né? Você falou selva de pedra, mas usando uma linguagem assim poética, a gente está vivendo isso hoje porque a gente sabe que cada vez mais, a Vivi falou da questão do Estado, então a gente sabe que cada vez mais nós estamos perdendo as nossas liberdades, a gente sabe que as famílias estão sendo cada vez mais perseguidas, né? A gente sabe que os deuses lá, os 11 deuses, semideuses, que acham que cabe ao Estado a educação dos filhos. Então, assim, já que você está com a palavra falando disso, da importância de você cultivar essas belas imagens no seu imaginário, e a gente está vivendo hoje uma escalada totalitária enorme, assim, gigantesca, né? Como é que a gente pode, como é que as famílias podem fazer? O que elas podem fazer para que, sabendo que a gente está vivendo esse ambiente, esse estado de coisas em que não nos favorece, porque essa é a verdade, esse estado de coisas hoje não favorece uma família cristã, um cristão não favorece, de que forma a gente pode alargar esse nosso horizonte de consciência para que a gente não deixe que o nosso lar seja tomado pelo desespero, pelo caos. Primeiro, enchendo-se de esperança, Raio. Por quê? Porque nós sairemos vitoriosos desse caos. Primeiro, porque Deus é conosco, Ele nos garantiu essa vitória, e no final o coração imaculado da Virgem Maria triunfará. É promessa que se cumprirá. Ponto final. Nós sairemos Amém. vitoriosos e justificados, porque Deus há de exaltar aqueles seus filhos que foram fiéis até o último momento, né? Primeiro, por isso. Segundo, enquanto o mundo se torna esse hospício a céu aberto,
Porque a beleza do mundo ela é materialista e ela é hedonista. Então, é tudo assim. Enquanto o paganismo avança e se autodestrói, nós estamos formando uma geração que sabe o que é beleza, sabe o que é ordem, Amém. sabe o que é Deus, sabe o que é bom, belo e verdadeiro. Nós estamos formando uma geração assim, que estes sim sairão vitoriosos, porque esses estarão com a verdade. E quem está com a verdade nunca perde, nunca perde. Então nós estamos preparando. E eles estão cada vez mais se afundando. As feministas matam os próprios filhos. Enquanto nós estamos tendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Fez uma live com a mãe de 12 esses dias. Ontem. Anteontem. Nós estamos tendo 5, 6, 7. Entende? Enquanto as feministas matam seus próprios filhos. Nós estamos formando, enquanto o paganismo está terceirizando seus filhos únicos às instituições falidas em todos os sentidos, nós estamos educando os nossos filhos em casa. Nós estamos dando formação para eles, nossos filhos estão tendo latim, estão tendo grego, estão tendo hebraico, estão tendo inglês, estão tendo... Né? Os nossos filhos estão tendo... Vou estudar com vocês, hein? Nós não fazemos tudo não isso. Não tem tudo isso não, ainda. Tem latim, tem inglês. Tem latim, tem inglês, tem português, tem música, né? Tem aula de canto, aula de instrumento, né? Mas nossas famílias nós estamos se preparando, porque nós temos esperança. Isso mesmo. Né? A vitória já é nossa. Agora, em última análise, nós, em nossa curta e porca vida, não vislumbrarmos essa vitória, a nossa glória, mesmo assim, está reservada. Entende? Então, não existe derrota para nós. A nossa derrota, ela já foi derrotada na cruz, pela ressurreição, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Entendeu? Então, nós lutamos com muita esperança. E tudo que nós fazemos, nós sabemos quem somos e sabemos onde queremos chegar. Então, nós não vamos desistir. Aí está a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Enquanto nos perseguem, é o que São Paulo diz. Somos tidos como os retrógrados, somos tidos como loucos, somos tidos como fracos, somos tidos como os mortos, como os moribundos. Nós que possuímos a maior das riquezas, nós e tocamos nas maiores glórias. Entendeu? Então, para o mundo isso é loucura, continua sendo, sempre foi. É loucura. Entendeu? Essa noção de beleza do mundo é o quê? É um mictório assinado por um idiota colocado num aquário de vidro. Isso é arte para o paganismo. E olha para a nossa herança artística cristã. Então, assim, não tem o que se comparar. E para eles ganharem, eles têm que contar com a mentira, eles têm que armar toda uma negação das evidências e das verdades. Nós não, nós temos a lei natural impressa dentro de nós, nós temos as evidências, nós temos a beleza que ressoa automaticamente e naturalmente. Ela é reconhecida por uma mente e um coração honesto. Nós só precisamos de um pouco de honestidade para alcançar as coisas mais elevadas. Então nós estamos em uma grande vantagem em relação ao paganismo, embora apareça, né, e embora eles pareçam muito ostensivos, barulhentos, perigosos, eles são cachorros amarrados que ficam latindo o tempo inteiro, que não se entende, eles se perdem nas próprias expressões, eles não sabem nem quem eles são, o que eles querem fazer, para onde que eles querem ir, eles apenas latem, buscam morder aqueles que estão próximos dele. Enquanto isso, nós caminhamos trilhando em alicerces firmes. Nós temos uma base milenar, temos uma tradição, uma escritura e um magistério a seguir. Nós temos uma garantia da assistência do Espírito. Acabou para eles. Perfeito, amém. Eu nunca vi você falar tão bem.
Foi muito bom mesmo. Você nunca me viu Teve vários xingando os pontos ministros do finais o STF. texto dele, mas foi muito bom. E ponto final. E E ponto assim, final. eu vi, tem uma, em Salvador, tem uma, no Mosteiro de São Bento, existem 3 imagens gigantescas, assim, dentro do mosteiro, né? Aquelas imagens, a maioria das pessoas pensa que são santos, mas não são santos. São representações teológicas. E uma das imagens que são as 3 virtudes teologais, né? E tá lá a virtude da esperança. E a virtude da esperança é um dedo apontando para o céu, né? Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Nunca, nunca, nunca. Porque a nossa esperança está lá. E eu acho que às vezes o desespero bate a nossa porta porque a gente esquece disso, que a nossa esperança não está aqui, não é um projeto político, porque um projeto político, assim pensa a esquerda, os comunistas, acham que a coisa é um projeto político, para nós não, né? Vi, por favor, fala aí. Acho que a gente tem que se mexer assim no que dá. Não dá para entregar os pontos assim para as coisas. Se é uma guerra cultural, vamos usar as armas que a gente tem. Eu acho que sempre que puder, as pessoas precisam estudar sobre a beleza nas obras de arte, sobre a beleza nas teorias, porque tudo isso enriquece um discurso na hora da gente defender as coisas belas. Às vezes, as coisas que vão, os desafios que vão se aparecer para a gente não vão poder ser resolvidos no campo da moral, mas às vezes vai exigir uma certa conversa. Para isso a gente precisa de argumentos que vão além do campo moral. Então, estudar a arte está aí para isso. Aprender sobre a beleza nas obras de arte está aí para isso. Para ajudar a gente a ter argumentos na hora tanto de dar um testemunho, de ensinar os filhos, de ensinar os sobrinhos, de ensinar as crianças, mas também de uma autoeducação. Eu acho que ter esperança e se preparar para isso, assim, encorpar a esperança. Uhum. Rezar, buscar uma vida de virtude, uma vida de sacramentos, mas também se preparar para essa guerra de cultura. Então, ler os livros, não necessariamente só os livros de arte, mas os livros dos autores da filosofia, da sociologia, que são voltados para a verdade, que têm uma vida que vive a beleza, que nos ajuda a encontrar a beleza por meio da verdade. Então, eu, né, deixo aqui a minha sugestão de que todo mundo precisa de um livro de história da arte, porque hoje a universidade ou a educação básica, qualquer instituição produtiva disso falida do ensino, vai te incentivar, vai nos incentivar a jogar fora a linearidade da história da arte. Vai colocar o Victório do Duchamp, que o Tiba acabou de mencionar, que é um fazedor de xixi, gente. É um negócio de fazer xixi lá, dos homens fazer xixi. Hoje, o ensino de arte, hoje, nas instituições formais, colocam o Victório do Duchamp no mesmo peso técnico de uma catedral gótica. Vocês estão entendendo a desonestidade que é isso? Dizer que uma catedral gótica medieval, como a Duomo de Milano, que levou 800 anos para ficar pronta, ela tem o mesmo peso. Eles acreditam, os estudiosos da arte hoje querem nos fazer acreditar que essa catedral vai ter o mesmo peso que o mictório do Duchamp, o mesmo valor que o mictório do Duchamp. Então, como é que eu vou rebater uma crítica dessas? É estudando história da arte, é tendo domínio dos períodos da história da arte. E um livro de história da arte usado no seco vai custar R$ 30. Olha só. Então, assim, não tem muita desculpa para a pessoa não ter um livro de história da arte. Você não precisa ler ele do começo ao fim. Não, se você não gosta muito de ler, nem todas as pessoas são chamadas à vida de estudos, você não precisa se sentir mal por isso. Mas você precisa de um livro de história da arte para folhear o livro e ver as imagens. Então, você vai ver uma imagem com uma determinada característica, você vai olhar lá, barroco. Opa, mas isso aqui eu já vi em tal lugar, então significa que a referência dessa coisa de tal lugar também é barroca, porque são parecidos. De repente você vai virar, isso aqui é gótico. Ai, como é que surgiu isso aqui? Você vai olhar, só para uma referência visual. Se você não quer ler, não precisa ler, mas você tem que ter uma referência visual, alimentar as suas referências, né? Então, eu, como professor de arte, preciso falar que é bom se abastecer de referências aí, buscar uma vida de virtudes, mas também ter referências para alcançar para as pessoas, para dar exemplos. E o Google está aí para isso, né? As pastas de print aí deve estar cheias do celular da gente de coisas assim
de coisa bela, né? De coisa bonita. Eu acho assim, que a arte contemporânea, ela não se sustenta, né? Vai se sustentar por Uhum. muito tempo. Já existe uma retomada para a beleza hoje. Já existe uma intenção de pessoas que têm se destacado nas diferentes linguagens da arte e se voltar para a beleza. Eu vejo esperança, né? Olhando para a Deia, né, para o Tibo, olhando para o Arley, para a Samila, vendo o que eles ensinam para as crianças, olhando, tô vindo lá da casa do Melk e da Isa, né, que o Melk é meu sócio da formação do imaginário, fui lá para ver as crianças, ver todas as crianças com homeschooling e o Benjamin com 4 para 5 anos de idade falando de Chopin, falando de Tchaikovsky, falando de tudo. Então, tipo, eu vejo uma retomada para a beleza. Claro. E assim, Eu tenho esperança nisso. A gente pode ir firme. Assim, vai ter como produzir belas artes, como produzir beleza assim, nas artes, como viver a beleza na vida comum. olha só, o Tiba estava falando aí é, de que realmente as feministas, enquanto elas abortam, a gente está tendo filho, né? E a Vivi falou um negócio importante, que é a gente unir as coisas, que é de fato o estudo da arte, ou seja, a gente crescer em cultura, crescer, alimentar o nosso imaginário. E olha que coisa interessante, minha gente. A gente sabe que a Europa está sendo assim devastada, existe um processo deliberado, né, para que a Europa daqui 30 anos não seja mais a Europa que nós conhecemos, né? Isso praticamente já se deu, mas é só vocês fazerem um exercício imaginativo em que uma família ocidental hoje tem quantos filhos? 2, 3 filhos no máximo? E uma família de muçulmanos tem quantos filhos? 8 filhos. Maria. Então façam aí as contas. Em 30 anos, o que vai ser da Europa em 30 anos? Imagina o que vai acontecer com a Europa em 30 anos, ceteris paribus, é um termozinho da economia, se as coisas continuarem assim. E aí, eu peguei, a Vivi falava, e eu me recordei de um trecho desse livro aqui, que eu gosto pra caramba. Aqui, eu sei que vocês têm na livraria de vocês. E, Otiba, você vai gostar desse trecho aqui, que olha só o que o Wolff diz. Tá na página 34, ele diz assim: eu antes acreditava que a decadência do Ocidente somente poderia ser revertida por meio de política e dialética intelectual. Agora eu estou convencido de que uma renovação autêntica só poderá emergir das visões imaginativas dos artistas e dos místicos. Então, não tem outra. É assim, de fato, a beleza que surge da nossa vivência, a beleza que vem da virtude, né? E não simplesmente uma questão de estética. Não é nunca, por favor, essas 260 pessoas que estão aqui, nunca pensem, nos interprete achando que a gente está falando meramente de estética. E não é isso. Pelo contrário, é de uma coisa muito, muito superior a isso, tá? Muito superior a isso. Eu acho que a gente já vai Deixa eu chegar. só falar uma coisinha bem rapidinho. Fala, Bem Vivi. rapidinho. No livro que você pegou aí, que eu tô longe, não consigo pegar o meu, do Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolf, ele diz, gente, que o ato de contemplar a arte tem o mesmo efeito, não, ele é muito similar ao ato de rezar. Então, a contemplação e a oração, elas têm as mesmas bases, que é uma concentração muito grande, uma entrega ali naquele momento, e a consciência de que tem algo maior naquilo que você está fazendo. Olha que bonito! Ele compara o ofício, né, de quem contempla uma obra de arte à oração, que é uma ascese espiritual. E, de fato, a beleza das obras de arte, a beleza de umas pessoas, a beleza igual a beleza da Deia, que ela tá maravilhosa com essa blusa, ela fez esse stories. A já tá uma princesa, né? Não para de ter filho, tá cada vez mais bonita, né? Aí eu pensei assim, essa beleza, contemplar a beleza dessas coisas, da Deia, da obra de arte, do que for, e rezar, tem uma característica comum, né, que é um ato de entrega ali. Você gastou o seu tempo para observar aquilo e você reconhece que aquela beleza que você está olhando, ela não vem daquela coisa material, mas de algo transcendente, de algo maior. Gente, isso é muito forte. E se for para ver, isso é realmente o que a gente faz na oração. É repetir as palavras ou meditar coisas e saber que aquilo nos leva para algo maior. Ô, Vivi, E para mim, isso é, fechou tudo. isso é tão interessante que você falou da transcendência.
da mera estética, que assim, é muito fácil a gente perceber. Porque existe, olhando em relance, em primeiro relance assim, a gente pode perceber uma certa contradição em algumas coisas. Por exemplo, como pode ser belo um homem crucificado, não é? Um homem ensanguentado. E você vê assim, a beleza que existe ali é gigante. A própria escritura fala sobre, né, Isaías profetizava tudo isso há 600 anos antes do próprio acontecimento, que virará um rosto para aquele que transpassaram. Não haverá beleza. Não haverá beleza alguma nele, né? Que beleza que o profeta fala, aquela beleza estética de fato. Uhum. Por que eles viram o rosto? Porque um homem ensanguentado, torturado, não, de fato não é algo esteticamente agradável. Exato. E porque era vítima dos seus atos, dos atos daqueles homens, né? Exatamente, que era algo muito ruim, né? Então, assim, e ao mesmo tempo você vê uma contradição, e é algo extremamente belo, que ao ponto de pegarmos isso, fazermos esculturas, pregarmos as nossas paredes, pendurarmos nos nossos pescoços, entende? Então, e hoje você vê pessoas se vestindo bem, colocando o seu ornamento do homem crucificado. E por que se torna essa beleza? Porque, de fato, quando a gente julga além das aparências, né? Porque a beleza, ela é muito... Ela acordou. A beleza, ela transcende a estética, essa imanentista, materialista, moderna, né? Então você vê, é algo que está muito mais profundo, porque ela é imbuída de virtude. Você vê uma mulher da roça, uma mulher que batalhou a vida inteira. Quando você vê uma foto preta e branca daquela mulher enrugada, com a enxada na mão, encurvada pelo peso da vida, e dando um sorriso sem dente, né? Você olha aquilo e fala assim, nossa, que interessante, que bonito. Porque você olha para as rugas, você olha para a enxada, você olha para a curva das suas costas. Não, você olha e vê uma história ali. Existe uma mulher guerreira que batalhou mesmo com as intempéries, uma mulher que não tinha dinheiro, não tinha uma casa grande, e tudo vem automaticamente na sua mente, né? Mas apesar disso, ela conserva a alegria, é o sorriso banguelo. Olha só, quando a gente olha além da estética, a gente vê além, a gente percebe que a beleza nos atrai para algo mais profundo. A beleza verdadeira, ela nos leva, ela vai nos mostrando um caminho muito mais intenso, mais profundo, mais elevado. Exatamente. Essa é a arte de olhar e enxergar. Não só olhar, mas enxergar o que existe ali, né? E é muito interessante isso. E as mulheres, de maneira especial, elas têm essa graça, esse dom mais apurado de enxergar além das aparências. E que é um dom, né? E que as mulheres têm e que precisa ser valorizado. É muito interessante isso. É muito Né? bonito. A Viviane, e aí eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho aqui. A Viviane, nós temos alguns projetos, né, Vi? A gente está em pré-produção de alguns documentários e que eu acho interessantíssimo, Tiba, que você estava falando aí desse talento da mulher, dessa sensibilidade, é que às vezes a gente está se falando no telefone e aí a gente começa a desenvolver algumas ideias para os projetos. Eu não demoro assim um minuto para falar uma coisa com a Viviane, ela já pega assim intuitivamente o que a gente precisa desenvolver, sabe? Seja na fotografia, na direção, o que for, né? Então, além de ser extremamente competente a Vivi, as mulheres elas têm isso assim na sensibilidade que é realmente uma coisa impressionante. Essa semana eu ouvi de uma amiga que inclusive está aí na live, a Isabel, ela me mandou dizendo que eu trabalho com fotografia, né? E que
dentro das minhas fotografias existe um aspecto de família que é muito forte. Evidentemente, esse aspecto de familiar está ali registrado. Eu trato isso com mais propriedade porque eu vivo isso no meu lar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós, artistas católicos, nós temos uma missão de conseguir apresentar isso de uma forma elevadíssima. Não é nem elevada, é assim, de uma forma elevadíssima. Por que isso? Porque, gente, toda a arte moderna, tudo que se produz aí, seja no cinema, seja na fotografia, tudo que a gente tem, infelizmente, conduz ao caos. É realmente uma produção para enlouquecer todo mundo. Então você não sabe quais são as perspectivas do sujeito que produziu o filme, do sujeito que produziu determinada peça, do sujeito que produziu determinado livro ou determinada fotografia. Então, quando você descobre que você sabe qual a perspectiva dessas pessoas, desses artistas, a coisa fica muito mais tranquila, porque você sabe de onde vem, você sabe a procedência daquilo ali, né? E aí, a Viviane, ouvir, você caiu, volta a vir. Parece que literalmente caiu, hein? Ficou só a Ela lâmpada. E aí Tá bem. eu sei disso porque ó, a Viviane caiu. Então, enquanto a Viviane volta aí. E aí, meus amigos, vocês me permitam só fazer um merchan de 15 segundos rapidão aqui, porque eu estou com um projeto na fotografia de apenas R$ 29,90. O que é isso? As pessoas conseguem acompanhar, eu vou fazer uma viagem para fora do país para produzir um portfólio de fotografia, e fotografia é muito cara, né? As pessoas, para terem acesso à fotografia assinada, autoral, precisam desembolsar um valor muito alto. Então, o que a gente desenhou de projeto aí? Poxa, a pessoa paga R$ 29,90, ela vai acompanhar a minha viagem todinha pelo Close Friends e ela vai receber em casa um certificado de autenticidade daquela obra. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é importante que esse tipo de produção, esse tipo de arte, seja no cinema, seja na fotografia, seja na arquitetura. O Rafa hoje está com um projeto importante aí dentro da arquitetura de desenvolvimento estético. Eu não sei se ele está aí. Manda um oi aí, Rafa. Mas é isso. Eu acho que, primeiro de tudo, aí, já a gente finalizando aqui, né? Para Vivi voltar, para a gente concluir. A gente sabe que toda a questão de beleza e ordem precisa partir da ordenação da nossa alma. Porque se não for da nossa alma, vai ser infrutífero. Então, tudo deve ser reflexo da nossa vivência pessoal, né? Então, se você tem ou busca ter uma alma mais ordenada, que se preocupa com ordem, com horário, com beleza, no sentido de beleza como referencial, como referente que é Deus, as coisas ficam mais fáceis, tá? Eu vou deixar para vocês aí, para a gente concluir. É exatamente isso, né? Na nossa casa já, a casa é a primeira escola, né? Ainda que seus filhos frequentem a escola, mas é no lar que começa essa educação, essa formação para a ordem e para a beleza. Aí começa quando a família sabe colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Deus como primeiro, depois as pessoas, estabelecer esta hierarquia dentro de casa, né, de que existe alguém que está sobre todos nós, que é nosso Senhor, e que depois dentro do lar existe um cabeça que está ali como autoridade máxima da casa, que é o pai, né, ao lado da mãe, e aí depois os filhos. Esta ordem, esta hierarquia, ela é muito salutar, ela é muito necessária, né, para a segurança emocional, para o equilíbrio de todos da casa. Os filhos precisam disso, de ter esta referência, né? Quem é a autoridade máxima aqui? É Deus, Deus no centro, Deus em primeiro, a família, as pessoas, aí depois o trabalho, aí depois a sociedade, e então o descanso, o lazer. Então, todas essas coisas ordenadas, isso vai formando os nossos filhos, desde pequenininho, para as crianças terem horário, para a casa ter um lugar para cada coisa, né? A minha questão, assim, ela é muito prática, né? A ordem, a beleza é muito prático aqui em casa, né? A gente saiu de uma casa muito grande, ampla, bem bonita, decorada, e viemos para uma casa muito modesta e muito pequena, onde né, eu tive que me
reordenar, me reorganizar. E ainda estamos vivendo isso. Estamos há 6 meses aqui, eu ainda estou me reordenando, assim, né? Mas, assim, dessa preocupação, das Não tem nem coisas... guarda-roupa no quarto dos meninos, assim, tá ainda. chegando essa semana o guarda-roupa, porque a gente achou que a construção da outra casa ia ser mais rápida, mas aí estamos esperando o pedreiro se liberar, que é o Senhor meu pai, que está com muitas obras, então e a gente nem ia comprar guarda-roupa, mas você vê a necessidade de certas coisas para que a ordem também aconteça no lar, né? Então, antes o Tiba falou da família de Santa Terezinha, né? Eles eram uma família, né, que tinham uma certa posse, né, mas era uma família simples, com muitos filhos, mas havia este cuidado, né? Quem já visitou a casa da família Martin sabe dizer, né? Eu não estive lá, mas já recebi fotos, né? Tem inclusive uma freirinha amiga nossa que faz parte lá das que cuidam da casa dos Martin, e ela nos enviou algumas fotos, amigos que visitaram. Um segredo, ela falou, segredo. E que falaram assim, é bonito ver na casa da família Martin o cuidado com a beleza. Eles tinham esta preocupação de ter bons móveis, móveis bonitos, duráveis, né? Isso é importante também, da gente cuidar na nossa casa. A casa pode ser simples, mas para que cada coisa tenha o seu lugar, né? Que a família não vá vivendo naquele ninho, naquele balaio de gato, aquela coisa. Gente, isso é péssimo para todo mundo. Então, isto é educação para a ordem. Estabelecer lugares para as coisas, horários para as coisas, os momentos certos para tudo, né? Então, isso vai formando os nossos filhos. E aquela coisinha, a delicadeza que as mães sabem ter, né? Isso cabe a nós, esta beleza no lar, por mais simples que seja, cabe a nós, mães, estar atenta a um tapete, a uma cortina, a um vasinho de flor, né? Estas coisas que são os detalhes que formam a beleza. Não é o grandioso, mas são os detalhes. Numa obra de arte você olha, os detalhes que falam, né? Aquele cuidado minucioso que o autor teve. Como assim, uma catedral, né? Assim é no lar também, né? São os detalhes que formam o belo, né? O cuidado com a limpeza e com os detalhes da casa. Isso vai educando os nossos filhos e traz o bem-estar para todo mundo, não é, bem? Eu acho que você falou bem aí. Tudo. Bacana, Harley, a iniciativa das fotos, a sua viagem. Muito bom. Louvado seja Deus, porque isso é um grande pontapé para as pessoas começarem a ter contato de fato com uma obra que é de arte, né, com a beleza, a perspectiva daquelas obras, daqueles monumentos, daqueles acontecimentos. Vou mandar para vocês, viu? Obrigada. Maravilha. Que bom. Aguardaremos. E a gente recebe já o seu aqui, né? Sim, as caixinhas de flashcards que são maravilhosas. Você estava falando aí das flores, a gente tem um exercício que a gente coloca as crianças para molharem as plantas, né? Porque eles vão vendo como elas vão se desenvolvendo ali. Então, eu lembro que quando vocês mudaram, você tinha um canteiro, assim, porque eu acompanho vocês, aí tinha um canteiro, eu não sei quais eram as flores ali, que tinha mais, você foi colocando um monte de muda assim no canteiro. E aí aqui, a gente, esses dias eu postei a Mariana e o Benício fazendo, molhando as plantas, né? Aí perguntaram quais são as que você tem. A gente tem petúnia, a gente tem gazânia, a gente tem suculenta, orquídea, rosa do deserto. Então, assim, eu não confio muito em quem não gosta de planta, não, sabe? Não confio muito em quem não cultiva planta, não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que são os detalhes. Toda a coisa está no detalhe e no cuidado, sabe? Então, eu não sei o que houve com a Vivi. Deixa eu ver aqui se ela... para ela fazer as considerações. Às vezes perdeu a... Será que ficou sem bateria? Deixa eu ver. Que eu tô com o Padre Lucas Folego está acompanhando a gente. Falou a mesma coisa com a igreja, acho que ele está se referindo aos detalhes, né, Padre? O Padre é super cuidadoso, o Padre é o nosso pároco. E ele é zeloso, cuidadoso, ele está fazendo uma reforma belíssima no interior da igreja da paróquia dele, que está ficando uma coisa mais linda do mundo, vai inaugurar dia 7, né?
dia 7 de Bom, setembro. o padre podia entrar para abençoar a gente, para a gente finalizar, né? Entra aí, padre. Entra aí, Convida ele padre. aí, ó. Aí, ó. Toca nele e convida ele. Padre Lucas Folego. Deixa eu ver aqui como é que faz. Ele fez um sacrifício lá, arrumou um sacrário bonito, que vai Nossa, pagar até o fim que da vida dele. sacrário. Lindo. Aqui só tá aparecendo ocultar vídeo e fixar comentário. Ô, padre, tem Ah, como então, ser. Deixa eu ver aqui, padre Lucas. ao Pedro, a determinada determinação também, ou é o Professor de inglês. dos meninos. Aí, Pedro ô, Duque. padre Lucas, mandei a solicitação aí. Deixa eu ver se a Vivi volta aqui. Agora o Padre Lucas tá vestindo a batina, Devia estar só de pijama. penteando o cabelo. Não é sempre porque a gente tem o privilégio numa live de um padre abençoar. É uma live e abençoar todo mundo, né? Aí, ó. Boa noite! Deu tempo de vestir a batina? Deu tempo! Tudo bom, padre? Ai. Quer dizer que o senhor está fazendo a reforma lá na igreja? Não, o que a Déia estava dizendo é justamente isso. Não tem diferença absolutamente nenhuma de uma casa para a casa de Deus. Não tem diferença. É a mesma coisa. Nós não vemos... Eu percebo que a liturgia contempla todos os sentidos, né? Visão, olfato, tato, o paladar. Tudo aquilo que é apreensível aos sentidos e que é transmitido à alma, acontece também na igreja, né? E então, para nós, é muito caro ter na igreja o vaso de flor correto, entendeu? Os castiçais ordenados, tudo que esteja milimetricamente em ordem, não por um esteticismo, né? Mas para que aquilo transmita a ordem divina, né? Aquilo tem que transmitir os transcendentais de Deus, a verdade, a bondade e a beleza, né? Então, a igreja é a mesma coisa. O que é no lar é também na igreja. E é assim que a gente tenta, né? Oh, que ótimo, padre. A Viviane... Ó, entrou Ei, aí, Vivi! ó. Oi, pessoal! Ela foi Hoje tomar é um banho, dia gente, de rapidinho, muitas não tinha tomado emoções. ainda. Bênção, Deus padre! abençoe, Vivi. Tudo bem? Deu tempo de Bem, tomar senhor. banho rapidinho e voltar, Vivi? Gente, acabou minha bateria, não consegui achar a tomada do carregador para ligar o luz junto. Comer aquela torta de limão, pode falar. Tipo, pelo amor de Deus, preciso perder 8 quilos aí e comer nada. Ô, Vi, Eu voltei. faz só as suas considerações finais e eu convidei o padre Lucas para abençoar a gente aqui no final, tá bom? Que demais. Que demais. Eu peço desculpas pela loucura de ter entrado atrasada, de ter perdido a bateria do meu celular. Eu me Nem vai sinto pensar. motivada a viver. Me sinto motivada a viver a beleza observando a vida de vocês. Então, acho que a gente tem que se instalar na realidade, né? Estudar as belas artes, estudar a beleza, serve para ajudar a gente a viver melhor a nossa vocação. Então, não adianta dar sua vida para se debruçar nos livros e não desenvolver bem a nossa vocação, nosso chamado, né? O tema da nossa vida. Então, a única serventia de aprender sobre a beleza é se instalar na realidade e dar bons frutos. Dar bons frutos na vida aqui e dar bons frutos para pensar na eternidade. Nós não olhamos a beleza num caráter material. A gente fala da beleza aqui, que a beleza salvará o mundo, que a beleza importa, porque a gente ama a beleza e acredita na beleza num caráter transcendente. Isso nunca vão te ensinar na faculdade. Então, não espere encontrar nos livros de um marxismo de cultura que a beleza salvará o mundo. Nos livros lá na universidade, você só vai encontrar coisas que vão te fazer questionar, largar da beleza, viver um relativismo moral. E ao viver, aceitar um relativismo na vida comum, a gente aceita um relativismo em tudo mais. Então, aí a coisa só desanda, a gente se perde. Tanto que a gente vê que pessoas que têm dinheiro estão perdidas, mas que não amam a Cristo, né? Estão perdidas. Pessoas que vivem a beleza sem olhar para esse caráter transcendente também se perdem. Porque olham para a beleza num caráter que seduz e que atrapalha. Então, eu convido vocês, o Arley, a Déia, a gente convida vocês
a olhar para a beleza num caráter transcendente, senão não vai adiantar nada, né? Hitler, ele foi um grande estudioso da beleza. Não adiantou nada, né? Verdade. Fritou um monte de gente lá. Então, a gente precisa olhar para a beleza num caráter transcendente. Em outras palavras, quando eu falo isso, eu falo para olhar para a eternidade, para olhar para Cristo, para entender aquilo que o professor Olavo sempre fala, que aqui na Terra, por mais que a gente se deleite na beleza de uma paisagem, na beleza de alguém, na beleza de um carro, na beleza de uma obra de arte, essa não é a beleza verdadeira. Ela é apenas um reflexo do verdadeiro belo que é Deus. Isso, algumas expressões mais arcaicas, mais antigas, elas chamam as artes do belo, que tem um caráter transcendente. São as artes da verdadeira beleza. Então, tudo que é bonito aqui na Terra não é bonito ainda de verdade. É como se a gente segurasse um espelhinho aqui na mão e olhasse, né? É como se Deus segurasse um espelho e refletisse nesse espelho, que são as coisas belas aqui na Terra, um pouco da própria beleza dele. Então, quando a gente olha para as coisas belas aqui, a gente vê um reflexo de Deus. E desistam, fujam de beleza que são só nesse caráter material. Então, a gente tem que olhar para além da matéria. Nós católicos, precisamos olhar a beleza e contemplar a beleza, viver a beleza além da matéria. Não só numa condição material, mas numa condição transcendente. Então, sempre unir a beleza ao bem e à verdade. Perfeito. Gente, olha só, antes de eu passar para o padre abençoar a gente, por favor, printem essa tela, postem lá, marquem a gente, para que outras pessoas, sobretudo outras famílias, assistam essa live, tá bom? Então, por favor, pose para print. Printou? Aí. Obrigado, gente. Por favor, padre, nos abençoe. Então tá, boa noite e vamos rezar pedindo que o Senhor os abençoe as vossas famílias, né? E os confirme nesse apostolado tão belo, né? E principalmente em busca da beleza, que enfim é Ele mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, gente. Tive Boa a ideia. noite, Muito Deus obrigado. abençoe. Obrigado, Vivi. Obrigado, padre. Um abraço, Amém. viu, gente? Abraço. Obrigada, Arne. Obrigada, pessoal. Um abraço. Saudades de vocês, de todos vocês. Menos do Padre Lucas. Mentira, do Padre Lucas também. Tchau, gente. Ah. Tchau.